Amém. Mateus 6:25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, quando eu leio essa passagem, eu recordo quando o Senhor Jesus disse, quando ele mandou os seus discípulos fazerem a obra, ele disse: quando eu vos enviei de 2 em 2, porventura vos faltou alguma coisa? Lembra que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 e disse assim, não leveis bolsa, não leveis alforge, não leveis 2 túnicas, ou seja, do jeito que vocês estão, vai. Aí Jesus, quando os discípulos voltam, depois que eles, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Jesus, eu via, foi glorioso, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Aí depois, Jesus numa conversa à parte, volta a este cenário de tê-los enviado e pergunta, quando eu vos enviei, porventura vos faltou alguma coisa? E eles dão a resposta para o Senhor dizendo, não, Senhor, não faltou nada, né? Não faltou nada significa que se eles tiveram sede, também tiveram água. Se tiveram fome, também tiveram comida. Se tiveram calor, tiveram abrigo. Se tiveram, enfim, o que apareceu no caminho, eles foram supridos. Amém, meu irmão? Aí aqui Jesus está dizendo, por isso vos digo, ora, se ele está dizendo por isso vos digo, significa que esse sermão, essa palavra, esse ensinamento, ele não começa aqui, ele é uma continuidade de uma situação antecedente. Nós vamos ver que antes, lá no verso 19, Jesus vem falando de não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aí ele vem então falar do que é acumular um tesouro no céu e o que é acumular um tesouro na terra. Acumular tesouro na terra são as coisas naturais que nós fazemos e está no domínio do homem. Os homens estão enriquecendo. Hoje só se fala num tal de Ike Batista, que, diga-se de passagem, né, a quadrilha que havia assaltado Ike Batista teve que devolver todos os bens. Quem viu a reportagem? Aí. A quadrilha dos juízes do sistema judiciário que assaltaram Ike Batista, não estou dizendo que o Ike Batista seja cidadão bonzinho não, que eu não sei nem a cor da face do homem, eu estou dizendo que houve uma quadrilha muito bem montada, fazendo uso da polícia e de armas e foram lá, assaltaram ele, porque se tiveram que devolver tudo de novo, então assaltaram, amém? A justiça mandou devolver os carros, devolver as casas, tirar a penhora dos bens. Ora, que país é esse? Alguns vão dizer, mas pastor, você fala demais. Irmão, eu falo pouco, porque só tenho uma boca. Queria ter mais.
Ah, se eu tivesse um canal de televisão, eles iam tentar fechar, mas não ia ser fácil, não. Ah, se Jesus me der um canal de televisão, não sei se é necessário, mas, irmão, o futuro a Deus pertence, mas o presente é nosso. Dobra os joelhos e vê o que Deus tem aqui agora, irmão. Eu estou esperando, se Deus abrir algumas portas aí, sabe como é que Deus abre portas para mim? Ele só me diz assim, vai e faz, eu vou e faço, irmão. Se tiver fechada a porta, eu meto o pé e arrombo. Na ordem de Jesus, meu irmão, eu sou violento, sou terrível, mato até Golias. Fecha o parente dos ladrões da quadrilha organizada do Estado, né? O Estado democrático, e vamos voltar para uma coisa aqui mais legal. Então hoje só se ouve falar no tal Ike, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, do Brasil, sei lá, do mundo, sei lá. Aí quando não se fala nesse camarada, se fala num tal de Bill Gates. Eu vi uma reportagem mostrando as propriedades do Bill Gates. Vixe, o repórter falou assim, nós vamos parar a filmagem por aqui? Porque nós precisaríamos de pelo menos mais uns 10 dias para filmar tudo. E o combustível do helicóptero não cabe, não tem. Tá, tudo bem. O que adianta conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Pois uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mas o diabo, o príncipe deste século, cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Jesus Cristo. Então, em que as pessoas confiam? Imagina hoje os filhos de Ike Batista. Eu trabalhar? Fala sério, a fortuna que meu pai vai deixar, eu vou dar ordem. Imagina os filhos de Bill Gates. Como é que é? Fazer curso? Fala sério, meu amigo. Eu quando olho para o futuro, eu só me vejo viajando, conhecendo o mundo, sombra e água fresca. Meu pai conquistou tudo, a cabeça do meu pai criou um software, o mundo inteiro dependeu do software do meu pai está quintilionário, sei lá se existe essa palavra, e tu acha que eu vou me ralar onde, rapaz? Eu já aprendi a ler e escrever, já sei contar dinheiro, tá bom. O resto eu pago um contador para fazer, eu pago um vigia para vigiar, eu compro até a polícia se eu quiser para tomar conta do meu patrimônio. E não compra. Você já viu umas viaturas onde você para assim, em alguns lugares de certas comunidades, e todo dia, no mesmo horário, lá está parada aquela viatura, está comprada. Está comprada. Se gente pobre está comprando viatura para ficar na porta da sua casa e do seu comércio, que dirá essa turma aí, meu irmão? O que essa gente não compra? Deixa eu voltar para cá, senão eu começo a falar dessas coisas que fervem na minha alma e acabo não falando da palavra, né, irmão? Mas Jesus não se deteve só à palavra. Escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são uma raça de víboras. Não é? E é assim que nós temos aprendido e é assim que a gente faz. Então, os filhos do camarada, todo mundo milionário, todo mundo trilionário. Existe uma organização chamada maçonaria. O objetivo dessa organização é colocar todo mundo trabalhando para eles. Eles acham que eles são elite. Só porque fazem parte de uma porcaria de uma organização. Mas nós vamos mostrar que aqueles que têm o Espírito de Deus são uma organização 1 milhão de vezes mais poderosa. Nós vamos mostrar quem é que tem a palavra que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Nós vamos mostrar verdadeiramente quem é o povo que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vamos mostrar quem é aquele que renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que um de nós persegue 100, 100 persegue 1000, e 1000 persegue 10.000. A espada do Senhor Deus Todo-Poderoso, a espada de Jeová, só é manejada nas mãos do seu povo.
O que o Senhor me disser, meu Pai, juro pelo meu sangue, que não cerrarei os meus lábios. Muita gente está confiada na sua riqueza. Jesus está dizendo assim: vocês, meus discípulos, não façam isso. Isso aí quem procura são os gentios. O que são os gentios? São aqueles que não fazem parte das leis de Deus. Tem muita gente, irmão, dentro da igreja, que é gentio, não faz parte da lei de Deus, ainda ousa abrir a boca para dizer: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas justo é aquele que anda na justiça. Justiça é guardar a lei de Deus, isso é justiça. Tem muita gente dentro da igreja que é puro gentio, entra na igreja com a sua própria cabeça, em vez de deixar a sua cabeça lá fora, entrar aqui em espírito e alma, chega aqui e quer esquadrinhar as palavras. Essa foi boa. Não, essa daí eu não quero não. A que você não quer seria a tua libertação. A que você não quer seria o revestimento da armadura que estava te esperando. A que você não quer, que transformaria você num guerreiro. Foram as palavras que os meus contemporâneos, os meus irmãos e os meus pastores não quiseram, que fizeram de mim o que eu sou. Eu hoje tenho o que eles não quiseram. Benihim não quis o que eu tenho, mas primeiro foi dado a ele. Silas Malafaia não quis o que eu tenho, mas primeiro foi dado a ele. Billy Graham não quis o que eu tenho, mas primeiro foi dado a ele. Imagine os grandes nomes: Caio Fábio, Jabes de Alencar. Imagine os grandes nomes dos maiores pregadores de todos os tempos. Primeiro eles foram chamados, não quiseram, eu quis o que eles não quiseram. E eu duvido que alguém aqui veja autoridade na vida deles como vê na minha. Em 2009, com pouco tempo de ministério, eu conquistei algemas e cadeias. Eles estão morrendo no ministério e não tem nenhuma marca de Cristo para mostrar. Toma cuidado, irmão, porque a palavra que você não quer é essa que faz a revolução na vida de um homem. Muita gente está olhando para as suas riquezas e confiando nelas. E muita gente está se comportando dentro da igreja como gentio, confiando nas riquezas, como a velha parábola: folga minha alma, come e bebe, porque tens em depósito bens para muitos anos. Aí a voz: tu és um louco, tu não sabe pensar, tu não raciocina direito. Louco é alguém que não raciocina direito. Louco é aquela pessoa que você dá uma figura geométrica em forma de triângulo na mão dele e ele quer encaixar no buraco em forma de círculo. Isso é um louco. Jesus está dizendo: esse cara que entesoura, esse cara que acumula riquezas, esse cara que o seu futuro está nas riquezas, naquilo que ele pode pegar, naquilo que ele pode analisar, naquilo que ele pode esquadrinhar. Esse é um louco que quer colocar um triângulo no meio de um círculo. Não tem cérebro, não raciocina. Porque os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão subir com asa de águia, vão correr, não vão se cansar, vão caminhar, não vão se fatigar. Tu não precisa de um helicóptero para voar, meu irmão. Porque Deus não te quer lá em cima, Deus te quer aqui embaixo, fazendo diferença na terra dos mortais. Deus não te quer um milionário, meu irmão. Porque o Senhor do ouro e da prata, como ele de meu é o ouro, minha é a prata, veio nascer numa manjedoura, que nem dele não era. Muita gente está que nem esses ricos por aí, confiando nas suas riquezas. Muita gente até diz assim: olha,
Ah, quando eu tiver a minha casa própria, aí eu vou ter descanso. Miserável, louco. O descanso de um homem não vem da casa própria, vem das asas do Altíssimo. Ah, quando meu filho conseguir aquele emprego, as coisas em casa vão melhorar. Mentira! Mentira do teu espírito. As coisas só melhoram quando nós sabemos dobrar os joelhos e encontrar os pés do Senhor. Não importa dinheiro, não importa ouro, não importa prata. Senão eu não teria dado o testemunho que dei hoje aqui, no vale da sombra e da morte, vendo a provisão de Deus de tal maneira que eu dizia, não quero, não vou orar para sair de uma prova dessa. Como que eu vou orar para sair de uma prova dessa? Se eu estou vendo Deus mais do que em toda a minha história, do que em toda a minha geração. Não sei se alguém viu Deus como eu estou vendo, eu dizia para a pessoa que dizia, vamos orar para você sair dessa prova. Não vamos, não. O que te dá a vitória, meu irmão, não é você estar fora de uma prova, é você ter Deus dentro da prova. Não importa o que aconteça, o que importa é se você tem Deus. Até um homem que de Deus não entende nada, chamado Silvio Santos, falou, não importa se uma pessoa é forte, não importa se uma pessoa é fraca, se ela luta com a justiça, Deus é justiça e está com ela sempre vai vencer. Será que as pedras precisam clamar para nós? Por que você está abandonando a sua Bíblia? Se você abandonar a Bíblia, você abandonou a voz de Deus na sua alma. Se você abandonar os estudos que estão lá no site, você encerrou a comunicação do Espírito Santo contigo. Porque o palco, a estrada, a vereda desse ministério é o que tem sido dito, não o que tem sido dito daqui para frente, mas desde o princípio desse ministério. Foi por isso que Deus mandou organizar lá. www.tupirani.com, o grito da meia-noite.webs.com. Tem que estudar. Evangelho é para gente estudiosa. Por isso que Deus não nos deixou símbolos. Deus não nos deixou uma estátua católica, não nos deixou um alguidar cheio de farofa espírita, não nos deixou umas psicografias dos demônios de Chico Xavier. Ele nos deixou 66 livros. 66 livros, se ele deu isso para alguém, significa que ele está dizendo, toma aqui, vai estudar. Como João viu lá em Apocalipse, um livro cheio de olhos por dentro e por fora. E o que foi dito? João, aqui está, come! E tem mais. Será doce na tua boca e amargo no teu ventre. Sabe por que vai ser amargo no ventre? Porque quando você come uma coisa amarga, você vomita. E ele diz, vai ser doce na tua boca, amargo no teu ventre, porque importa que tu profetizes a muitas nações. Vai processar e vai botar para fora. É o que eu tenho para as nações, abominações, ignomínia. Se liga, meu irmão. Porque se você não sentir Deus, meu irmão, a tua vida está um lixo. Aleluia! Aleluia, Deus! Muita gente está confiando na sua riqueza. Se duvidar, tem uns filhos de crente por aí até dizendo assim, eu queria ser filho do Ike. Sei lá, ser Ike, Eike, Bake. Tem muito cego, cristão cego, dizendo assim, pô, queria fazer um sucesso que nem Michael Jackson. Vai ver o sucesso que ele está fazendo agora. Agora então ele está rodopiando, que é uma maravilha. Só se for na ponta do tridente do capeta. Mas tem cristão que é cego, meu irmão. Não consegue despertar a sua visão espiritual. Aqui está dizendo, Jesus fala,
Não podeis servir a dois senhores, no verso 24, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele está falando que ou você vai servir a Deus, que é um senhor, ou a riqueza, que é outro senhor. Os dois não dá, porque eles dão ordens diferentes. Ele diz assim, se você servir a um, você vai desagradar o outro. Se você agradar o outro, você vai... Ou seja, não tem como servir a dois senhores neste contexto, porque eles possuem ordens diferentes. Não podeis servir a Deus e às riquezas, diz o verso 24. Mas no verso 25, ele vem dizendo, não se preocupem com o que vocês vão comer. Ele não está dizendo para ninguém, não trabalhe, não. Porque ele disse, digno é o meu obreiro, o seu salário. Você é obreiro de Cristo, irmão? Irmão, se você é obreiro de Cristo, Ele providencia o teu salário. Mas pastor, eu não estou envolvido com nenhum trabalho do ministério, assim tão diretamente. E quem foi que disse que Jesus tem que providenciar tudo dentro dessas quatro paredes? Tem muita gente que Jesus ordenou abrir uma empresa, porque Ele lá reservou a tua vaga, meu irmão. Porque você é obreiro do Deus vivo. A visão não pode ser limitada. A visão não pode ser uma visão cega. O mar está lá, meu irmão. A hora que a tua fome apertar, sabe o que Deus vai dizer assim? Pega o anzol, põe na linha, vai lá no mar e joga. E você vai sempre comer do melhor da terra, porque aonde quer que você imagine, Deus tem providenciado a sua provisão. Agora ele está dando um sermãozinho aqui, vamos imaginar Jesus bem educado, mas também pegando firme com os seus discípulos. Por que vocês ficam preocupados com o vestuário? Olha os lírios do campo, vocês não veem que eles estão lá? Deus é que produz essa beleza, Deus é que produz o revestimento. Olha as aves do céu, vocês não valem muito mais do que elas. Por que vocês estão preocupados com essas coisas? Vocês não são gentios, você tem a lei, e a lei sustenta os seus súditos. Vocês estão preocupados? Isso aí os gentios procuram. Vocês vivem dizendo, que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos? Os gentios procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai, o Pai dos que guardam a lei, o Pai Celeste, sabe que vocês necessitam disso. Porém, a regra dele é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber e dormir bem em casa, teto para reclinar a cabeça, vos serão acrescentados. Não chame Deus de mentiroso, meu irmão. Não chame Deus de mentiroso. Porque muitas pessoas já chamaram Deus de mentiroso. Inclusive diante de mim. Não, pastor, sabe como é que é, né? Eu preciso arranjar um marido, porque eu tenho filhos pequenos, e criar um filho sozinho é difícil. E tu vem para dentro da igreja para arranjar marido? Se tu vem para dentro da igreja com esse pensamento e tu consegue marido, tu não arranjou um servo de Deus como você pensava. Você arranjou um igualzinho a você, que não presta para nada. Quem sabe que Deus providencia, não está atrás de marido, está atrás de Deus. Onde está a fé de uma mulher? No seu marido? É isso que Jesus Cristo faz nesse mundo? Entrega palavras para que você confie no marido? Deus não usou a rainha Esther, meu irmão, porque ela tinha um rei. Deus usou a rainha Esther porque ela tinha Deus. Quem deu livramento e provisão ao povo judeu não foi o rei, foi Deus. E Deus não está nem aí para reis,
nem prefeitos, presidentes ou governadores. Ele ordena a eles o que fazer. Moisés vai lá no Egito e diz para eles: deixa sair o meu povo, assim digo eu, o Senhor. Está entendendo, meu irmão? Pode um estrangeiro subir ao trono do Egito? Impossível! O Egito considerava todos os outros povos uma abominação. Eles não tinham direito sequer de passar em certos territórios que se aproximassem do palácio, pois Deus ordenou a Faraó: põe José no trono. E você está com medo de quê, meu irmão? Qual o seu receio? O prumo, a base desse ministério da Voz da Restauração é a fé. E esta fé é que vai despertar o grito da meia-noite, vai gerar o grito da meia-noite. Se você hoje, meu irmão, oscila, se você não tem uma fé radical e louca, no bom sentido, uma fé que não volte atrás, obstinado pelos conceitos de Deus, você não pode sobreviver. Você vai viver sempre comendo migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E esse ministério não vai suportar isso a vida inteira. O Deus desta terra, o Deus que faz a obra neste lugar, Ele não chamou escravos, chamou libertos. Ele quer libertar para que você possa se tornar voluntariamente escravo dele, da sua obra, mas não escravo de outras coisas que esse mundo tem para oferecer. Deus não usa um povo escravizado pelos conceitos do mundo. Deus usa um povo que é escravo seu, da sua lei, obstinado, sedento. E muita gente está confiando. Muita gente está confiando. Irmãos, eu quero dar um recado para vocês, tanto para homens quanto mulheres. Não sejam trouxa, não. Diz um ditado popular que coração é terra que ninguém pisa. Esse ministério aqui não está preocupado com o casamento de ninguém, nem quem vai ficar junto, nem quem vai se separar. Eu estou me lixando para isso. A minha missão é gerar pessoas que possam renovar o sangue das arenas. De vez em quando alguns até me enfadam, como coisa que eu quisesse saber do namoro de um ou do casamento de outro. Meu irmão, estou nem aí para isso. Vai lá atrás, estuda e toma a tua decisão. Esse ministério não tem babá, meu irmão. Esse ministério aqui, eu estou querendo gerar mártires. E tu acha que eu estou preocupado com teu filho que está dando na tua cara, ou teu marido que está te chamando seja lá de quê? Resolve o teu problema, vai para a palavra, vai para a oração, vê o que Deus tem a falar. Você acha que eu estou preocupado com a tua casa, meu irmão? Estou preocupado com esse púlpito, a minha preocupação com esse púlpito. Vai lá atrás, estuda, procura o que foi deixado lá atrás, e toma as decisões. Não venha para cá ouvir a minha opinião, não. Vai procurar saber o que diz a palavra, e toma a tua decisão. Muitas pessoas continuam sofrendo debaixo de um jugo de um casamento maldito, porque não encontrou a fé em Jesus Cristo. Não, se eu sair do salário do meu marido, o que eu vou fazer da vida? É mesmo, cava uma sepultura com as próprias mãos e morre. Confie em Deus para ver se você precisa do salário do teu marido. Confie em Deus para ver se Ele já abandonou alguém na estrada dessa terra. Confie em Deus para você saber verdadeiramente se Jesus Cristo é verdade ou é mentira. Onde está a palavra que diz: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão? Muita gente diz: sou crente. Não é crente nada. Crente é o que depende de Jesus Cristo. Crente é o que confia que Deus proverá. Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. É nada, está com medo terrível de perder um casamentinho de meia tigela.
Que Deus das provisões que nada. É um pobre coitado, dependente de um monte de coisa dessa terra, de um monte de coisa dessa natureza. Sabe como é, né, pastor? Uma mulher precisa de um homem. Eu não reconheço que uma mulher precisa de um homem. Eu reconheço que uma mulher precisa de um Deus. Não, pastor, sabe como é, né? Eu já estou há não sei quantos anos sem mulher e o pastor entende as necessidades da carne, né? Eu entendo das necessidades do espírito, meu irmão. Eu entendo que um homem, nem com 10, 20 mulheres, ele não vai conseguir romper o lacre da eternidade. Tem muita gente viajando, pensando que é restaurador. É nada. Não é nada. Não é nada. Ainda é criança, menino, precisando de leite materno. É nada. Vê se esse púlpito está preocupado, meu irmão, com a bagunça da tua casa ou o que tu faz lá nela. Estou nem aí, meu irmão, para a tua casa. Estou nem aí para o que tu faz ou deixa de fazer com os teus filhos, com a tua esposa, isso não me interessa. Quantos você encontra, quantos você namora, quantos tu vai para o hotel, para o motel ou para onde tu quiser ir, eu não tenho nada com isso, isso não é problema meu. Problema meu é você ouvir isso que você está ouvindo, isto é problema meu. Que vieste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém ricamente vestido? Quer ver alguém ricamente vestido? Vai para o palácio do governo. Vai para as Assembleias de Deus. Lá tem um monte de gente de terno e gravata. Quer ver insígnias e condecorações? Vai entrar nos gabinetes dos assembleanos. Tem até símbolo da maçonaria. Olha para trás de mim o que você enxerga. Eu não sou condecorado por homens nem por demônios. A unção que está sobre mim, meu irmão, eles nunca terão. Nunca! Muita gente está vivendo assim. Eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de comer, eu preciso de beber, eu preciso de um marido. Eu preciso dar um jeito do meu filho fazer faculdade. Meu irmão, eu posso pagar a melhor que tiver no Rio de Janeiro para os meus filhos, porque eu sou fiel a Deus e Ele tem provido. E os meus filhos estão aí e não tenho nenhuma pretensão de nenhum deles entrar na faculdade, porque servir na seara de Jesus Cristo é glorioso. Se Ele der direção, eu pago a faculdade. Se Ele não der direção, a gente anda na direção da palavra. Agora, tem gente até pensando na faculdade do seu filho, sabe para quê? Não para ele servir a Deus, mas para ele ter um bom emprego nessa sociedade profanada e corrompida, que certamente passará. Teu filho vai fazer faculdade, meu irmão? Só se for aquela que Deus revelar. Teu filho vai entrar para o emprego? Só se for a direção que Deus der. Mete-se numa porcaria sem direção, vai atravessar uma rua, o caminhão vem e passa por cima. Constantemente nós estamos ouvindo aí, ônibus de crente da igreja tal, capotou, morreu todo mundo. E ainda tem uns que viram para mim e dizem assim, tá vendo, pastor? Tá vendo? Está vendo o que, meu irmão? O que eu estou vendo? Eu estou vendo um bando de gente desocupada que não tem o que fazer, que só sabem se reunir para sair para divertir, para retiros. Eu, quando ponho os meus pés lá fora, meu irmão, eu trabalho para o Deus vivo. Quem trabalha por Deus vivo, meu irmão, não sofre fatalidade, só sofre, se pode-se assim dizer, lhe é acrescentado a vontade de Deus. Mas tem muita gente, meu irmão, que está que nem essa interpretação de Jesus. Os gentios estão procurando tudo isso. Mas ele diz assim, olha, o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam das coisas. Então, irmão, presta atenção. Deus sabe que você necessita.
se é que necessita, de um marido. Mas já que você está escolhendo, Deus não vai te dar o que Ele escolheu. Você vai pegar o que você escolheu. Deus sabe se você necessita, se é que necessita, de uma esposa. Mas já que você quer escolher com os teus olhos, a mais bonita, e eu te garanto, a mais bonita pode não ser a melhor. Mas tem gente que não está nem aí para o melhor. Agradou os olhos, está muito bom. Todo mundo vai dizer, tua esposa é bonita, né? Mas é você dentro de casa que sabe muito bem que você casou não com uma mulher, mas com um demônio. Você sabe muito bem. Eu não estou perto dos 50 anos, eu não nasci com essa idade não, nasci como todo mundo, 0 anos de idade. Tem muita gente que está recebendo elogio. Poxa, tua esposa bonita, né? Simpática, né? Fala bem, fala manso. É um exemplo de mulher no meio dos outros, mas é você que sabe o pão que você come amassado pelas patas do diabo dentro da tua casa. E essa raça ainda chega dentro dessas igrejas para contaminar esse povo. Ainda vem carregar o nome da geração Jesus Cristo nas suas costas. Como se eu fosse um palhaço, e se o Deus dessa terra fosse um estúpido, um cego. Deus é surdo, Ele não ouve os teus palavrões. Deus é cego, Ele não ouve as tuas profanações, as tuas abominações. Maridos de vida amarga, que tem paz em qualquer parte do planeta, menos dentro da sua casa. Mas Deus é um palhaço, Ele não vê nada. Ele é um verdadeiro otário que morreu na cruz. Mas tem muita gente, estou buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se enxerga, está pensando que Deus é um verdadeiro estúpido, que o trono branco que está posicionado não é para todos, é só para o espírita, é só para o católico, é só para o que vendeu a igreja para a política. Todos vão ter que passar de cabecinha baixa ali. Todo mundo vai tremer diante daquele trono branco, até o mais santo vai tremer, porque ninguém é santo como Ele é santo. Cadê as tuas necessidades? Quais são elas? Aqui está dizendo, vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, eu quero pedir uma coisa a essa igreja. Menores de 18 anos, enfim, pode vir me procurar sobre conceitos de namoro, de noivado. Eu sou que nem um pai, mas se você já é, usando a expressão burro velho, burra velha, já tem a sua vida, a sua experiência, resolve os seus problemas, não me traga mais não. Resolve a sua vida, meu irmão. Eu sou restaurador, eu não sou babá. Entende? Acaba um culto desse, a gente acaba desgastado. E ainda tem que vir ouvir um monte de coisa. Não, pastor, porque eu fui para o hotel. Caramba! Você vai me contar em que posição você fez sexo também? Me interessa? Ou vai querer me dar aula? Acorda, irmão. Jesus Cristo morreu na cruz. Desperta, sai dessa vidinha que você pensa que é cristianismo. Sai desses conceitos absurdos, profanados, sem sentido. Conselho eu dou para minha filha, para o meu filho, para filho de outros que eu estou vendo que é adolescente, é jovenzinha, sem experiência de vida. Agora tem gente que daqui a pouco com 50 anos vai vir querer me perguntar, pastor, eu devo ir para o hotel fazer sexo? Caramba, o que tu quer, o dinheiro da passagem? Ou quer que eu pague o hotel? Desperta tu que dorme, meu irmão. Desperta tu que dorme. Lá fora existem legiões e legiões de demônios, arrastando dia a dia milhares para o inferno.
Inferno, pastor, existe esse negócio mesmo? Muitos só vão descobrir que existe o inferno quando a morte os levar dessa vida. E aí, as suas memórias serão os seus maiores algozes, sofrerão as piores torturas, sabe por quê? Porque vão dizer, caramba, eu estive lá, ouvi a verdade e negligenciei. Irmão, deixa eu te dizer outra coisa diretamente. O que é santo lá fora é santo aqui dentro. O que é profano cá dentro é profano lá fora. Não venha vestir tua capa aqui dentro, não. Não veste tua capa aqui dentro, não. Porque o nosso Deus tem olhos como raio-x. Ele enxerga tudo. O que você faz lá fora que é errado aqui dentro. E se lá fora fosse certo, seria certo aqui dentro. Porque não é uma questão dos quadrantes de parede, é uma questão dos olhos de Deus e das asas do Altíssimo. E está cheio de gente. Senhor, que comeremos? Que beberemos? Senhor, com quem eu me caso? Senhor, me dá um varão. Senhor, eu estou orando que eu quero um varão, ou eu quero uma varoa. Quando os olhos batem no primeiro, não interessa mais nada. Bateu, não quer saber do caráter. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muito clara. Tem gente que está se casando apenas com um corpo. Tem gente que está se casando apenas com um corpo e não com um caráter, com uma alma remida, com um espírito reto diante de Deus, com alguém com dignidade, com moral, com compromisso, com dedicação. Tem gente que está olhando para um corpo bonito, principalmente quando se veste de vermelho. Tem gente que está olhando, você sabe o que é se vestir de vermelho, né? Outros detalhes a gente vai lá para o seminário que você vai descobrir. Tem gente que olha para um corpo bonito e diz, essa é a mulher da minha vida. E Deus está dizendo que nada, essa é a tua sepultura ambulante. Homem de Deus, meu irmão, não escolhe mulher pela sua beleza, escolhe mais pelo seu caráter. E tem muita gente que está casando aí com mulheres bonitas, aquela ali me atrai. Aquela ali tem a calça bem justinha. Olha que coisa maravilhosa. Aprende a olhar como Jesus Cristo, meu irmão. Enxergar pelos olhos o que está dentro da alma. Todo mundo é santo em 3 meses de namoro. Em 5 meses, 6 meses. Dali para frente as unhas começam a aparecer. Na primeira semana de casamento, muita gente descobre que casou com um ser diferente, que se transformou, que existia uma capa, era Batiguel e agora é o Coringa. Não é não? Assim não é. Para, meu irmão, de olhar para corpos bonitos. Deixa Deus te guiar pelas veredas do Espírito. Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. Jesus, o Pai sabe, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Agora, tem gente que não quer, porque buscar reino de Deus e sua justiça, você tem que purificar a sua vida. Quem está todo enlamaçado e sujo, não consegue se aproximar da justiça de Deus e da sua glória. Dá trabalho, sofre afrontas, questionamentos, tem que dar respostas no íntimo do seu espírito, e aí as coisas começam a complicar. É bem mais fácil dar uma piscada, dar uma cantada, marca pelo Facebook, se encontra na igreja. Isso aqui não é ponto de encontro de casais não, meu irmão. Lá fora está escrito, sabe o quê? Ensinando a morrer por Cristo. Não é agência matrimonial, não. Isso aqui não é agência matrimonial, não.
Agora, tem umas rádios, umas TVs por aí evangélicas, uns sites evangélicos, você se inscreve lá. Eu conheci um homem chamado Éder. Poucas vezes conversei com esse homem. Ele pensa que é teólogo, até por aí ainda está hoje em algumas biroscas pregando. Pouquíssimas vezes conversei com esse homem. Um encontro num casamento que tivemos, fui a um casamento e ele estava lá também. E poucas vezes depois nos encontramos num cemitério, uma questão de um velório. Mas foi o bastante para ouvir a quantidade de lixo. Não tem uma rádio por aí chamada Melodia, El Shaddai, essas pragas aí que pensam que são evangélicos. E este homem marcava lá, dá o seu tipo aqui, o seu perfil. Aí encontrava com meninas para conversar, namorar, quem sabe um casamento, né? Ele foi, segundo ele me disse, em 3 encontros. Todos os 3 encontros que ele foram com as cristãs, e ele também se dizendo cristã, todos os 3 encontros acabaram no motel. E essa gente pensa que é cristã, essa gente pensa que tem princípio, essa gente pensa que tem dignidade, caráter, moral e vergonha na cara, é coisa que eles nunca tiveram. E ainda encontra alguns púlpitos profanados, que pensam que são de Deus, mas são do diabo, e que lhes dão toda a cortesia, porque pertencem ao diabo, são profanos iguaizinhos a eles. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.